11h34, estamos de volta aqui no nosso Sintonia para você. E olha, coisa boa pela frente vem vindo, muita coisa boa. Estamos batendo papo com o secretário de Justiça e Cidadania de Guaratinguetá, Dr. Petrônio Calil Vilela Leite. Bom, a pergunta foi, desses 9.500 aqui, tem muita gente que deve milhares de dinheiros, já falo assim, para a Prefeitura Municipal e não paga esperando um perdão municipal ou um desconto maior? Ou seja, tem gente que faz essa jogada bem sem vergonha? Neuza, é o seguinte, com todo respeito. Esse desconto que você mencionou antes do intervalo, isso daí é o Instituto do Direito da Anistia, né? Quando o município faz uma projeção visando a anistia de multa e juros, e através de uma lei, ele, durante um determinado período de 1, 2, 3 meses, ele concede aquela anistia numa dada proporção de multa e juros. O que acontece? Cada gestor, se nós pegarmos os últimos 20 anos, você vai perceber que em cada gestão, por uma vez, foi feito anistia de multa e juros. Não que todo ano isso ocorra, mas a última delas ocorreu em 2010. Durante esses 4 anos da última gestão não houve anistia, e hoje não há previsão ou qualquer comentário nesse sentido na atual gestão. Certo. O que há é uma preocupação grande com a melhoria na metodologia de arrecadação tributária do município, porque como antes o Tribunal de Contas estava todo voltado e mais atento para as questões de precatórios, e isso daí foi regulamentado pela emenda 62 em dezembro de 2009, e de lá para cá a maior parte dos municípios tem cumprido com a sua quota-parte, depositando valores ao Tribunal de Justiça, e o Tribunal de Justiça efetuando os pagamentos aos credores de precatórios. Hoje o Tribunal de Justiça volta a sua atenção para melhoria na arrecadação. Então, nos últimos anos, ele já vem apontando... Não proibiu, né? Não, ele já vem apontando aos municípios que necessitam implementar novas metodologias para melhoria da arrecadação. Então, nós estamos constituindo também uma comissão na Prefeitura, revendo alguns pontos da legislação tributária para facilitação de pagamento de tributos. Isso não será anistia, não haverá desconto de multa e juros, não há previsão por enquanto a respeito disto, mas sim uma melhoria no atendimento, espalhar postos pela cidade, fazer uma campanha convidando o contribuinte a comparecer na dívida ativa e parcelar o seu débito. Outrora, Neuza... Isso é um trabalho grande dessa administração. Sim, não tenha dúvida. Um trabalho de confiança, né? Sim. Antes, Neuza, o município deixava para executar o seu débito inscrito em dívida ativa depois de 5 anos. Então as pessoas não pagavam, o município demorava muito para cobrar. Hoje não mais acontece isso. Depois de 5 anos ela acaba? Ela prescreve, mas não mais acontece isso. Hoje, por exemplo, o débito, quem não pagou IPTU de 2016, em janeiro de 2017 foi inscrito em dívida ativa, e até março de 2017 estará tendo a distribuição de um processo judicial para cobrança dessa dívida. Direto. Já tem um sistema assim? Já está, tudo automático. Hoje é tudo eletrônico. Então, Neuza, é muito importante que as pessoas se dirijam à dívida ativa do município para parcelar o seu débito. Porque quando esse processo é distribuído, automaticamente é bloqueado conta bancária desse devedor por um novo sistema de bloqueio online, junto ao Banco Central, aonde o valor da dívida é bloqueada na conta bancária. Isso daí causa transtorno no dia a dia para o contribuinte. Causa. Então, é interessante... E ele leva normalmente quanto tempo para ser distribuído esse processo? Olha, 3 meses? Agora que nós estamos com o sistema implantado, né? Nós trabalhamos nisso durante 1 ano e meio, eu liderei esse trabalho na Prefeitura, juntamente com o Poder Judiciário. Nós introduzimos... Esse sistema foi implantado, esse software é daqueles 9 que a Prefeitura tinha comprado?
Sim, esse software é um software desenvolvido pela empresa Softplan, ela que desenvolveu para mais de 20 estados no Brasil o software de peticionamento eletrônico dos tribunais. No Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Promotoria do Estado de São Paulo, Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, todos esses órgãos utilizam esse sistema. Perfeito. E nós contratamos a mesma empresa que instalou na prefeitura esse sistema. Então, a partir desse ano, as distribuições são automáticas e em poucos meses essas dívidas já estão no fórum. Isso acelera bem, né? Acelera. Então é importante o contribuinte lá comparecer para parcelar o seu débito, para evitar todos esses desgastes. Para falar para todo mundo, não teve aumento esse ano, a não ser a inflação. Sim, a inflação o índice apurado é de 7,74%, que é o carnê do IPTU 2017, vem em relação ao ano anterior, com um acréscimo de 7,74%, que é referente à variável do IPCA de novembro de 2015 a outubro de 2016. Cá entre nós, doutor, tem gente que deve muito? Neuza, as dívidas são poucos devedores devendo muito e muitos devedores devendo pequena monta. É sempre então, assim. Né? É sempre assim. Então nós vamos nós vamos apertar o cerco contra esses grandes devedores do município, que são pessoas que têm condições de contribuir para os cofres municipais. E ao pequeno devedor, queremos dar todo o atendimento necessário para dar a ele a oportunidade, dentro do seu orçamento, poder cumprir as suas obrigações com o fisco municipal, que é muito importante para a nossa cidade avançar. Excelente. Esses pequenos devedores representam quanto por cento do total dessa dívida? Olha, esse índice aí, eu acredito que os pequenos devedores, a dívida, ela está em sua... 40% são poucos devedores que devem muito para o município. Então devem bastante. Devem bastante. Nós começamos a fazer o levantamento e estaremos fazendo uma diligência junto a esses grandes devedores. E os demais terão oportunidade aí para parcelar o débito. Parcelar. 50 prestações hoje. Opa! É só dirigir ao setor de dívida ativa da Fazenda Municipal para o parcelamento do débito. Isso, vai pagando um pouquinho, mas vai pagando e você não tem sua conta bancária bloqueada e contribui para o município. E contribui pelo município. Já pensou se tem uma conta do banco bloqueada? Bom, esses grandes precisam bloquear a conta. Aqui, alguns. Isenção de impostos, doutor. Quem tem direito a isso? Muito bem. Neuza, a isenção do imposto é um instituto do direito regulamentado no município por uma lei que trata da isenção para os aposentados e pensionistas, ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira e suas esposas, né, suas viúvas, melhor dizendo. Então, o que acontece? São 3 classes de isenção que nós temos. Nós iremos iniciar o atendimento no dia 1º de fevereiro a 17 de fevereiro, na rua Benjamin Constant, número 21, ao lado da Secretaria de Justiça, cujo prédio é Benjamin Constant, número 29. Neste ponto de atendimento, nós estaremos durante este período, de 1 a 17 de fevereiro, do meio-dia às 17 horas, esperando a visita dos aposentados e pensionistas que ganham até 2 salários mínimos, tenham um único imóvel na cidade e este imóvel não tenha a área superior a 150 metros quadrados. Para quem faz esse perfil, terá 150 metros quadrados, aposentados e pensionistas que moram neste único imóvel, não tem outro imóvel no município, cuja área é até 150 metros e ganham até 2 salários mínimos. A esses contribuintes, a isenção é de 100%. Perfeito. A necessidade anualmente, por se tratar do Instituto da Isenção, ela não é permanente, ela é renovável a cada ano, porque de um ano para o outro o estado da pessoa pode mudar, né? Exatamente. São pessoas que podem transferir esse imóvel para terceiros, pode haver o falecimento, são diversas situações que mudam o aspecto jurídico desses beneficiários. Então, anualmente, há de ser renovado e todo ano a Secretaria de Justiça, em conjunto com a administração e também a Secretaria da Fazenda, faz esse atendimento de aproximadamente 1.200, 1.500 Isso já ia perguntar imóveis. A quantidade. Esse benefício atinge, no universo de 45 mil imóveis em Guaratinguetá, atinge 1.500 beneficiários.
Tá ótimo, tá um número bom, né? Também uma segunda classe de pessoas que gozam da isenção de 100% do IPTU são aquelas pessoas que recebem até 2 salários mínimos, possuem um único imóvel, não importa se é aposentado ou pensionista, mas a área tem até 70 metros quadrados, tá? Menor, até 70 metros quadrados. Para qualquer pessoa que receba até 2 salários mínimos, a área do imóvel não ultrapasse 70 metros quadrados e nele resida e tem esse único imóvel. E a terceira classe de beneficiários são os ex-combatentes da Força Expedicionária Brasileira, que eu acredito que em Guaratinguetá, se tiver, eu acho que mais um pracinha só, e as viúvas gozam deste benefício. E mesmo no caso da Força Expedicionária Brasileira, pode ser imóvel alugado. É a única situação em que o imóvel alugado detém. E os carnês já começaram a ser distribuídos? Sim, o primeiro lote, segundo informação do Santander, que é a empresa que ficou responsável pelo recolhimento desse carnês, impressão e remessa desse carnês, que o primeiro lote parece que foi entregue hoje nos Correios. Então, acredito que a partir do dia 3, 4, as primeiras residências de Guaratinguetá estarão recebendo o carnê da IPTU. Olha, o prefeito, quando cá esteve, ele me falou que vai fazer uma campanha também, porque tem uma série de pessoas que não estão cadastradas. Sim. Necessitamos muito, Neuza, da atualização cadastral. O nosso cadastro imobiliário municipal são 45 mil imóveis lá cadastrados. E ao longo dos anos, as pessoas vendem, compram imóveis, ou mesmo esse imóvel vai ser objeto de inventário, partilha de bens, quando há o falecimento da pessoa detentora da propriedade. E essas situações que mudam o status de responsabilidade do imóvel não são comunicadas ao poder público. O que ocorre? O Código Tributário Municipal tem em um de seus artigos uma obrigatoriedade que o contribuinte a cada 2 anos deve atualizar o seu cadastro. Sim. E isso não é feito. Então é muito importante que vocês peguem o encarte que vai junto ao carnê de IPTU, preencha ali com seus dados, integre esse folheto no cadastro imobiliário da prefeitura. Nós estaremos implantando nesse primeiro semestre um novo sistema de recadastramento de contribuintes. Por quê? Uma fatia desses contribuintes... Não dá para fazer online, doutor? Olha, Neuza, seria possível num futuro próximo, ainda não, porque para você tirar do cadastro o nome de um contribuinte e colocar em outro, há de ser observado e comprovado via documentação toda uma situação para que não cobremos de alguém que não deva da prefeitura, né? No caso de homônimos, em diversas situações. Então, é uma situação mais delicada. Por enquanto, vamos no papel mesmo e vamos checando. Temos que ser pelo papel. A gente, por exemplo, o aposentado pensionista esse ano, já tivemos uma inovação. Nós colocamos o site da prefeitura no www.guaratinguetá.sp.gov.br a possibilidade das pessoas imprimirem o requerimento da isenção. Já foi um avanço. Quem sabe para o próximo ano a gente já faça um procedimento eletrônico. Quanto ao recadastramento, ele tem que ser realmente pessoal ali no cadastro imobiliário da Prefeitura Municipal. Perfeito. Doutor Petroni, bom, isenção, distribuição, o pagamento começará a ser feito já em fevereiro, dia vencimento, quando mesmo? Então, cota única dia 20 de fevereiro. Tá. A cota única dos carnês de IPTU. Aumentou o percentual de desconto, né? Aumentou de 5% do ano passado, 5% para 10%. Então, o desconto para a cota única, ela se mostra bem vantajosa esse ano. A inflação foi de 7,74% e a prefeitura estaria concedendo desconto para a cota única de 10%. Ou o parcelamento em até 10 parcelas, com vencimento da primeira parcela do IPTU dia 24 de fevereiro corrente. E depois subsequente, 24 subsequentes. Exatamente. Muito bem. Doutor Petroni, fugindo um pouquinho, diz que o senhor entende bem do caso do Guaratinguetá. Vamos para o futebol agora um pouco. Um pouquinho, vamos sim. Vamos lá? Como é que pé que está essa situação? Me conte uma coisa, porque eu sou uma que sapateio aqui, eu não jogo futebol, mas eu sapateio um pouquinho, falo assim, dinheiro dos meus impostos para time de futebol, não.
Como é que está essa situação de Guaratinguetá, esportiva e não sei o quê? O que o jurídico tem a ver com isso? Neuza, Tudo, né? ao longo dos anos, a destinação de erário público tem o seu controle cada vez mais automático, eletrônico e iminente pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e todas as ações do Poder Público Executivo são monitoradas e acompanhadas pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Com isso daí, criou-se uma nova postura e, ao longo dos anos, cada vez mais o gestor tem que estar atento às normas da Lei de Responsabilidade Fiscal. Antes, as coisas aconteciam, dependia muito da vontade política. Hoje depende mais das possibilidades técnicas e legais que prescrevem os atos do poder público. Então, o Poder Executivo ele só pode agir conforme está discriminado na legislação. Certo. E o que diz ela? Quanto ao Dario Rodrigues Leite, o que acontece? O Dario Rodrigues Leite ganhou, alguns anos atrás, mais de 5 anos atrás, um novo regulamento. Esse regulamento do Dario Rodrigues Leite, vou pegar aqui o número do decreto, só para facilitar, né, para dar uma informação mais formal, tranquilo. Como estamos tratando aqui da Secretaria de Justiça, a gente sempre tem o hábito... Está tudo escritinho, letrinha por letrinha. Temos o hábito aí de utilizar a nomenclatura correta dessas normas para trazer aqui para você. Vamos lá, devagarzinho a gente acha. Sim, vamos lá. Vou localizando aqui nessa Muito bem, vai localizando isso enquanto eu vou falando aqui para você não sair daqui, porque nós estamos entrevistando o doutor Petrônio Calil Vilela Leite, secretário de Justiça e Cidadania de Guaratinguetá. Sim, existe um decreto, Neuza, o número dele eu menciono daqui a pouquinho. Existe um decreto municipal que regulamenta a utilização do estádio Dario Rodrigues Leite. Então, cabe ao gestor, ao chefe do Poder Executivo, permitir a utilização desse bem público de uma maneira onerosa, mediante a contraprestação pecuniária de um valor. Ou seja, que o time de futebol que se utilizar do Dario Rodrigues Leite tem que pagar. Sim, ele tem uma permissão de uso. No caso dos times de futebol, ela está sendo concedida para o exercício de 2017 e a condição de pagamento está vinculada à bilheteria da Federação Paulista de Futebol. São determinadas normas ali vinculadas a esse decreto. Então, o município ele tem essa liberalidade. O gestor pode dar a permissão de uso àquelas entidades que cumpram determinados requisitos legais. E assim está sendo feito, por exemplo, com o Mantiqueira e agora recentemente com a Esportiva, que teve a sua permissão de uso concedida, publicada no Diário Oficial do município na semana passada. Muito bem, mas será falaram para mim que o prefeito não viu ainda a Federação Paulista de Futebol se a Esportiva pagou realmente os 800 mil ou não? Correto ou não? Bem, Neuza, cabe ao chefe do Poder Executivo a permissão de uso do estádio. A maneira que essa entidade está negociando com a Federação Paulista de Futebol é essa entidade que deve responder. Ao que eu sei, que foi noticiado, a Esportiva tem um débito com a Federação na casa desse valor de 800 mil, e para que ela se filicie, ela precisa quitar ou parcelar esse débito. E parece-me que houve uma promessa de parcelamento, mas desse detalhe eu não tenho notícia. O que eu tenho em relação à Esportiva é que o gestor deu a permissão de uso para a Esportiva. Então, a Esportiva e o Mantiqueira podem utilizar o Dario Rodrigues Leite. E como é que vai funcionar isso? Isso aí fica a cargo do secretário de esporte ou dos dois times entram em contato um com o outro? Ou o senhor sabe disso aí, como é que funciona? Neuza, ou isso não cabe? Não, a nós cabe permitir a utilização do time de futebol, daquela entidade, dentro do exercício 2017. A agenda de uso, que dia que o time A ou o time B vai utilizar, isso aí a própria federação monta uma agenda e cuidam dessa questão. Então,
ao município cabe o quê? Zelar pelo seu bem público, e aquelas entidades que estão aptas a receber a permissão de uso, o gestor ele pode assim fazê-lo como o fez. Então, essa entidade esportiva de Guaratinguetá não está em débito com o município, está quites com os cofres municipais, está devidamente regularizada no nosso cadastro, então ela pôde gozar dessa permissão de uso. Porém, essa permissão de uso, ela está atrelada, vinculada à necessidade da esportiva permanecer na vigência desse termo, devidamente filiada, regularizada e adimplente com a federação. Então, o que acontece? O município, ela deu a permissão de uso sob o compromisso destas entidades estarem filiadas, regularizadas e em dia com a Federação Paulista de Futebol e com a CBF. E agora, essas entidades terão a responsabilidade não somente de pagar de acordo com a bilheteria, mas como é que fica o campo, manutenção, essa coisa toda? Fica da responsabilidade da prefeitura, do erário dos impostos nossos, ou fica por conta do Mantiqueira e da esportiva, que vão ter que tratar do campo, cuidar do campo, arquibancada, luz e essas coisas todas? Ô Neuza, acompanha esse decreto de permissão de uso um contrato desta permissão, onde estão estipuladas as obrigações do permitente e da permissionária, que seria essas empresas, né? Então tem nas cláusulas, né, estão aqui, que várias obrigações. Então cabe ao time de futebol disponibilizar em dias de jogo a equipe de segurança para prevenir desentendimento, observar fielmente as disposições do contrato, manter o estádio e suas dependências em perfeito estado de conservação e higiene, na forma da legislação vigente, não sendo permitido qualquer alteração do aspecto de instalações principais e acessórias. Também a responsabilidade de danos causados ao estádio numa eventual briga, algum problema que haja, que eventualmente pode acontecer com terceiros em relação ao mau uso do estádio, entregar o estádio nas mesmas condições em que recebeu. Contrato de locação mesmo, exatamente, né? Basicamente. São diversas obrigações que então ambas fica as a cargo partes deles. Firme. Uma parte a cargo deles e uma parte a cargo do município. Sim, tudo sem a vontade de um ou do outro. Isso daí, a permissão de uso, ela é toda regulamentada por esse decreto, que agora eu tenho o número aqui, o decreto 7.585, de 23 de janeiro de 2012. Foi quando, para dirimir todas essas questões, foi refeito esse decreto. É uma legislação nova, bem elaborada, que dá segurança ao poder público e ao permissionário que recebeu essa permissão de uso, saber quais são as suas obrigações e deveres, que lá estão estipuladas. Doutor Petroni, muito obrigada pela atenção. Foi um prazer muito grande bater um papo com você. Prazer para vocês também, Neuza. Aqui, só um detalhe, o Guaratinguetá Futebol Clube ainda não recebeu a permissão de uso, porque ainda hoje encontra-se em débito com os cofres municipais. Foi feito a minuta dos acordos, são 3 petições endereçadas aos 3 processos judiciais para levarmos com a assinatura desses acordos, que estamos aguardando o retorno do Guaratinguetá, com promessa de pagamento até dia 10 de fevereiro da primeira parcela do acordo. Houve um acordo entre a prefeitura e o Guaratinguetá nas dívidas? Foi minutado o acordo, entregue para o Guaratinguetá com as guias de recolhimento, com a promessa deles enviar esse acordo assinado por seus procuradores, presidentes, para que a gente leve ao juiz, para homologar em juiz esse acordo. Com a data de pagamento da primeira parcela, que soma aí o montante de 100 mil dos 380 mil, aproximadamente 100 mil reais, eles teriam que pagar até dia 10. Estamos aguardando a remessa do acordo assinado e o cumprimento por parte do Guaratinguetá. Caso ele cumpra essas 2 etapas e fique em dia com o cofre público municipal, daí sim vai ao crivo do prefeito dar a eles a permissão de uso. Por hora, só foi uma carta de intenção, condicionando esse cumprimento para a análise do prefeito futuro. Vou lhe perguntar mais uma coisa. Sim. Houve numa entrevista do prefeito, na coletiva, a intenção também desse pagamento ser feito através de veículos, de ônibus que o Guaratinguetá tem, e que o prefeito achou por bem, eu até falei aqui no programa, falei, olha,
Na empresa particular, o prefeito poderia fazer isso. Olha, você me deve tanto, me dá aqui os 2, 3 ônibus, vale tanto, tá feito. Em prefeitura, legislação pública, pode ou não pode fazer isso? De maneira alguma. Não pode? Não pode. Mas não até pode. que seria um bom negócio, não seria não? Seria, mas o município ele só pode agir, a municipalidade, dentro do que está prescrito em lei. Então, nos 3 ordenamentos nossos, na lei orgânica do município tem um artigo que fala que dação em pagamento, ou seja, pagamento por meio de algum bem em débitos que tenha com o município, só pode ser feito através de imóveis. Na lei orgânica fala isso. No nosso Código Tributário Municipal, cuja competência é do município para legislar matéria tributária, também tem a vedação que dação em pagamento somente através de imóveis. E na lei, tem uma lei nova também, eu acho que é de 2009, que versa sobre o Instituto de Compensação, dação em pagamento e acordos que o município faz com os contribuintes. E também nessa lei ordinária é vedado nós recebemos em pagamento de tributos bens móveis como ônibus, tratores, maquinário ou serviços. Somente mediante dinheiro. Então, não tem como nós recebermos um bem móvel. Nós só podemos fazer com bem imóveis. Então, se uma pessoa quer dar um imóvel em pagamento de dívida, e se houver interesse público neste imóvel, e pela liberalidade do prefeito, ele pode receber em pagamento de dívida. Somente imóveis nos nossas 3 legislações. Pelo que a gente saiba, o Guaratinguetá não tem imóvel nenhuma na cidade? Não, isso daí foi descartado. Nós temos que receber do Guaratinguetá a verba que ele nos deve em espécie, em dinheiro. Maravilha. Então, resolvido. Obrigada novamente, doutor. Bom trabalho. É um prazer. Você e os seus ouvintes, bom trabalho para vocês também. Estamos muito obrigado. às horas para prestar maiores esclarecimentos. Você estava com saudade de microfone, não estava? Já trabalhei na rádio outros tempos, a gente gosta assim, outros tempos, bons tempos. Eu sei que você gosta. Obrigada. Então, um abraço a todos vocês. Obrigado. 12h02, não saia daí. Elô com diversidade, já, junto com o Colégio Fênix e Ângulo Vestibulares para vocês, ao vivo e a cores. Elô está de volta das suas férias. Já, depois dos comerciais. ZYK 589, Sociedade.